Depois do anúncio do novo treinador rubro-negro, Tite, muita gente comenta que o treinador tem um estilo de jogo posicional e que isso talvez atrapalhasse o desempenho dele no Flamengo. Outros dizem que o estilo de jogo do Tite é funcional e que isso pode facilitar ou potencializar os atletas do Flamengo. Gente, vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Ao final eu vou dar a minha opinião aqui, mas nós vamos chegar para abordar o tema com seriedade que o assunto merece. Eu prometo que vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso relacionado a Flamengo ou a Tite aqui nesse canal. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Primeiro vamos colocar uma gaveta e guardar o que você já sabe a respeito de jogo de posição ou posicional e jogo funcional. Deixa na gaveta, vamos esquecer o decoreba e vamos tentar entender um pouco isso aí. Entender a fundo e não decorar alguns conceitos que podem, para uns ou para outros, definir propriamente dito o que é o jogo. Bom, para começar, ao contrário do que muita gente pensa, o jogo de posição não é uma novidade. Não é algo que surgiu agora, há pouco tempo, ou que o Guardiola inventou. Tem relatos dos anos 50, 1952, o jogador inglês Ivan Sharp escreveu uma carta para a FA, a Football Association da Inglaterra, usando esse termo pela primeira vez, de acordo com o que se tem notícia. Então, isso já começava a formar um conceito sobre um novo estilo de jogo. Depois, isso vai ganhar notoriedade e vai ser campeão pela primeira vez de uma grande liga com o Rinus Michels no Ajax. O Rinus Michels foi o grande difusor aí do jogo de posição que gerou o time de 74 da Laranja Mecânica, que também foi comandado por ele. Esse time, vocês sabem quem era fã desse time? O Jorge Jesus. O Jorge Jesus é, para muitos, uma referência do tal jogo funcional. Ué, se ele foi inspirado por um time que fazia jogo de posição, como que ele pode inspirar tanta gente por ser um cara do jogo funcional? São antíteses? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deixa o like aí se você já esqueceu. Cruyff, que jogava com Rinus Michels, aprendeu aqueles conceitos e evoluiu esses conceitos para um cara que também jogava e foi aluno ao mesmo tempo com o Cruyff no Barcelona. O nome dele é Pep Guardiola. E o Guardiola talvez seja, para muitos, aí, o melhor técnico da história. Ele talvez tenha expandido ainda mais esses conceitos. Ou seja, nós estamos falando em um estilo de jogo bastante específico, nascido ali, a gente não sabe exatamente quando, mas ganhando notoriedade em 65. Até hoje a gente está falando tranquilamente aí de mais de meio século sobre esse estilo propriamente dito. Então isso não é uma novidade de uma vez por todas, né? Então vamos tentar entender um pouco além disso aí. O que tem de conceito básico? O Cruyff falava muito em posse, passe, posição e ataque. Bom, quando a gente fala de posse, posição e ataque, a gente já entende que todos os conceitos básicos eles se correlacionam ao momento do time com a bola, porque são times que procuram se defender com a bola. Então eles têm a posição ou a disposição dos atletas em relação à bola, em relação ao adversário ou ao campo de jogo, variável, obedecendo um modelo predefinido. Pô, mas todo time que faz jogo de posição joga com 2 pontas. Não é verdade. Não é verdade. Na verdade, isso indifere. A estrutura pode ser qualquer uma, desde que os espaços sejam ocupados racionalmente de acordo com o modelo. Além disso, muito se fala sobre a amplitude e a profundidade.
Gente, a amplitude e a profundidade, vamos raciocinar um pouco mais na base. A amplitude e a profundidade são conceitos para tentar aumentar a área útil do jogo. A profundidade aumenta a área útil do jogo no sentido de que ela empurra a última linha para trás. E num esporte onde tem o impedimento como regra, você empurrar a última linha para trás, obrigatoriamente vai aumentar a tua área útil do jogo. O jogador vai poder receber o passe um pouco mais avançado. A amplitude também é um outro conceito óbvio. Você vai abrir mais linhas de passe do adversário, você vai abrir mais o campo. Quanto mais largo o jogo tiver. A delimitação é a linha lateral. Mas se você não usa o máximo dessa delimitação e não tiver um jogador ali, a bola não vai poder ser passada para ali. Senão ela vai sair dos limites do campo. Então, a ideia de ter amplitude é exatamente utilizar ao máximo esse espaço. Num jogo cada vez mais físico, com a evolução, né, física da humanidade e especialmente de jogadores de futebol, a partir daí, a tentativa de encontrar superioridades. 3 tipos de superioridade, basicamente. Numérica, ou seja, de acordo com a minha posição e predisposição e uso do território, eu posso encaixar em determinado setor mais jogadores do que meu adversário. Posicional, eu posso estar numa posição estratégica onde o meu adversário não conseguiu ler, ou eu posso agredir diretamente o meu adversário baseado nessa posição, ou qualitativa, que é muito, por exemplo, muito exemplificado no lance de 1 contra 1 do jogador driblador contra um zagueiro sem velocidade. Em outros esportes isso também é muito explorado. No basquete muito se fala de mismatch, por exemplo. Então, isso é uma superioridade qualitativa. Existem dinâmicas 1000, o homem livre, o terceiro e quarto homem, a concentração para inversão, o conduzir para libertar. Existem várias frases feitas aí que são dinâmicas de tentativa de bagunçar sistemas de defesa adversários. E talvez o grande aspecto defensivo dentro de todos esses conceitos que são com bola, seja o viajar juntos, fazer o time subir de uma forma organizada e muitas vezes simétricas, que vai gerar um momento de perda de bola onde você esteja pronto para sufocar o adversário. Gente, e esse é o favorito do Tite. Mas vamos encontrar aqui um pouco além. Eu nem respondi ainda se o Tite faz jogo de posição. Vamos chegar aí. Bom, quando a gente vai falar de ocupação de espaço, vamos entender de novo na forma ampla, não é só amplitude ou profundidade. O jogo é dividido em 3 zonas. O centro de jogo, que é o local onde a bola está. O centro de ajuda mútua, que é basicamente o conjunto de atletas que pode receber a bola diretamente desse centro de jogo. Ou o centro de cooperação, onde envolve todos os outros atletas. E o posicionamento de todos os outros atletas interfere no posicionamento do time adversário. Lembra da profundidade? Interfere no posicionamento do time adversário, que vai interferir na quantidade de espaço que pode ter quem está no centro de ajuda mútua, que pode interferir na liberdade que o passador que está no centro de jogo vai ter. A amplitude e a profundidade estão aí só para tentar viabilizar uma ajuda mútua mais tranquila, uma cooperação mais tranquila. Então, o objetivo fim não é ter amplitude. O objetivo fim é fazer uma troca de passe, uma saída de bola, uma construção fluida. É acertar os passes, é conectar os passes. E acertar os passes ou conectar os passes é um conceito de jogo de posição, gente? Ou é um conceito do futebol? Vamos seguir. Quando a gente fala de ocupação de espaço, a gente também tem as alturas e larguras. Gente, esse último frame e essa foto
eu peguei numa matéria no site The Coach's Voice. Favorite aí no seu navegador, leia tudo que eles produzirem. Vai ser uma grande referência bibliográfica para você. É talvez a minha principal para assuntos assim de dia a dia e atualização. Quando a gente olha o campo todo demarcado do Pep Guardiola no Bayern, né, que foi batida essa foto, e a gente entende as zonas, por que ele demarca o campo? Para que ele faça a tal ocupação de espaço nas diferentes alturas e larguras do campo, de um modo que tanto ele consiga manobrar a defesa do adversário, baseado nas diferentes alturas, quanto ele possa também estar pronto para recuperar a bola, tá? Entre outras coisas. Mas vamos se ater a isso aqui. Vamos para o Tite agora, tá? Esse conceito de ocupação de espaço, ele está muito ligado também ao viajar juntos. Você avança territorialmente de uma forma equilibrada para conseguir estar pronto para defender e recuperar a bola. O trabalho do Tite na Copa de 2022 foi o mais ligado, com mais ligação a essa ocupação de espaço, muito por conta da existência e do surgimento do Vinícius Júnior, que apareceu um moleque fora de série, numa posição de ponta, que ele gostaria de aproveitar, e muito por conta do trabalho estar estagnando naquele momento. Então ele decidiu ter um trabalho territorial mais forte, um jogo mais de força, para tentar ter mais a bola no campo adversário, dominar melhor os jogos. E, para isso, ele tentou utilizar a ocupação de espaço padrão do jogo de posição, de modo a ter um negócio que a gente chama de diagonais de cobertura, justamente para conseguir recuperar a bola assim que perdesse, para não fazer esse cara aqui correr muito para trás e para conseguir dominar o jogo na base da força. Bom, aqui a gente vê o tal do W, tá? Esse W aqui mostra, primeiro, as diferentes alturas que a gente mostrou ainda agora, para tentar nivelar e ocupar espaços na defesa adversária, induzir o adversário, mas também para ter as diagonais ali de cobertura caso perca-se a bola. Então, por exemplo, caso o Vinícius Júnior fizesse um cruzamento para o Richarlison e ele fosse interceptado, o Neymar estaria numa diagonal igual ali, teoricamente, entre um e outro, para poder fazer o combate assim que a bola fosse recuperada. A mesma forma, o Paquetá. Atrás desses caras, teria a linha do M, né? O WM, que começou em 1914 no futebol, tá? Esse M seria o quê? O Alexandre estaria aqui no ponto médio entre Vinícius Júnior e Neymar, o Casemiro entre Neymar e Paquetá, o Militão entre Paquetá e Rafinha. E isso vai até o goleiro. Ou seja, o jogador atrás posicionado de uma forma diretamente relacionada aos seus colegas da frente, de modo que assim que a bola seja interceptada ou perdida, ele possa correr para frente e não para trás. Isso é o que seduziu o Tite. E isso é o que o Tite fez bem na seleção de 2022. E que ironia, ele perdeu a Copa justamente numa falha dessa marcação, pressão, muito porque o jogo é dos jogadores. E o Fred ali, também por responsabilidade dele de escalá-lo, executou uma leitura muito equivocada da jogada e acabou comprometendo. Depois o Casemiro não fez uma falta e aquilo aconteceu. Mas era um time preparado geometricamente por conta dessa ocupação de espaço para fazer esse tipo de perde, pressiona, essa marcação em bloco mais alto assim que perdesse a bola para tentar manter um domínio físico e territorial do jogo. Mas, quando a gente vai olhar outros trabalhos do Tite, que também tinham a amplitude, por exemplo, e alguma ocupação de espaço, e a ocupação de espaço racional também como uma necessidade, a gente vê
que, por exemplo, o Corinthians era o time que mais tinha taxa de passes, ou seja, o time que mais trocava passes por minuto em 2015, mas era só o 8º em posse de bola. Tinha cerca de 51% de posse de bola. Gente, não existe jogo de posição com 51% de média de posse de bola em 38 rodadas. Você vai ter que ter ali acima de 60% para que faça sequer sentido todo o estilo de retenção e domínio. Lembrem, passe, posse, posição e ataque. Os conceitos que seduzem mais o Tite dentro do jogo de posição não são os ofensivos, mas sim o viajar juntos. Pô, mas tu não falou de jogo funcional ainda. Pois é, gente. Jogo funcional não está postulado. Não tem uma série de autores ou de publicações a respeito. Mas o senso comum, que também postula, né? O senso comum determinou que o jogo funcional é a antítese do jogo posicional. Se é a antítese, vamos partir do princípio que, então, os jogadores executam exatamente as funções que têm e não estão preocupados com a posição que ocupa, que eles se aproximam e que eles trocam passes mais curtos por estarem mais próximos do campo. Que eles abrem mão da amplitude eventualmente. Pois é, com vocês, o Corinthians de 2015. Essa era a grande característica desse time. Não era um time que ficava tanto assim com a bola, mas trocava passe muito rápido e, às vezes, abria mão da própria amplitude numa fase de construção, mas muitas vezes ali mais chegando numa fase de finalização, fazia questão até para abrir linha de passe. De novo, uma troca de passes com muita velocidade, jogadores trocando de primeira. Esse pode ser um problema que o Tite vai enfrentar com o gramado do Maracanã, que dificulta um pouco desse jogo. Notaram como muitas vezes a gente vê uma aglomeração de atletas ao redor da bola e uma troca de passes incessante, envolvente, com muito recuo de quem estava na frente do campo, os atacantes baixando para tabelar com o lateral, com o meia. Gente, um jogo apoiado, um jogo de tabelas curtas, de taxa de passe alto e posse de bola baixo. Gente, isso não é um conceito claro e nítido do jogo de posição. Embora isso não seja também proibido. O Barcelona do Guardiola, por exemplo, guardava as amplitudes, mas o Messi baixava e trocava passe com todo mundo. Era o Messi, era o homem livre. Ele se identificava, ele fazia o falso 9 para sobrecarregar o meio e para abrir espaço na última linha. Era uma coisa específica. Via de regra, existe o conceito de confiar no colega, de deixar as distâncias mais longas, de não se aproximar tanto assim, embora não seja proibido. Em 2015 ele era funcional e em 22 ele passou a ser posicional. Gente, a gente precisa tratar isso com mais seriedade. Para vocês terem uma ideia, fora do ambiente de rede social, fora do Twitter, fora do YouTube, fora da TV, onde muitos jornalistas que falam a respeito não fazem ideia do que se trata, esse tema não é discutido. Posicional versus funcional, isso não é discutido. E não é todo técnico que tem conceitos, que obedece conceitos, alguns dos conceitos de jogo de posição, que é um técnico purista de jogo de posição. O Sampaoli, que é um técnico até muitas vezes purista em jogo de posição, no Flamengo, não utilizou a ocupação de espaço típica de jogo de posição durante muito tempo. Aliás, durante o período que o trabalho estava dando um pouco mais certo. Então, eu acho que a gente precisa desacelerar e não incentivar essa discussão que está gerando verdadeira pane na cabeça das pessoas. O Tite é um treinador que, de uns tempos para cá, andou se renovando, tentando exercer uma marcação perde-pressiona maior. Ele que é um técnico, vamos lembrar, que faz um estilo de defesa mais zonal, o que é completamente diferente do estilo de defesa alta que o Jorge Jesus fazia, o famoso pressing, marcação, pressão individualizada.
O Tite usa esse estilo mais zonal que naturalmente vai fazer seus times ficarem um pouco mais recuados quando o adversário tem a bola por muito tempo. Então, até para isso, ele tenta aumentar a carga no perde-pressiona, para quando ele perder a bola, ele conseguir recuperar logo, para não ter que se posicionar mais nessa zona mais baixa. E aí entram as diagonais de cobertura, que são facilitadas pelo momento com bola você fazer o viajar juntos. Então, sim, o Tite, já há muito tempo, e nesse Corinthians ele também executava amplitude na maioria das vezes, há muito tempo ele usa e adota conceitos do jogo de posição. Assim como ele adota conceitos que são antíteses do jogo de posição, simplesmente porque esses dois grupos de treinadores simplesmente não existem. Nada é preto no branco exatamente como tentam cravar. Aliás, a gente vive num período onde parece que o tempo inteiro as pessoas querem classificar a gente com um rótulo. E isso está passando um pouco do ponto. Então, não, o Tite não é um técnico de jogo de posição. Não, o Tite não é um técnico do jogo funcional. Mas o Tite adota conceitos de um e conceitos do outro, coloca no seu plano de jogo e se adapta muito ao time que tem. Então, não entra nessa. E se alguém tiver com essa dúvida, manda esse vídeo para ele. Eu não sei se ficou muito longo, mas deixa o teu like aí para que mais gente possa assistir. Beleza? Valeu e boa sorte para o Tite nesse trabalho no Flamengo.